Agora sim. Pera aí, só mais um minutinho. Que o meu PowerPoint não tá funcionando direito. Agora sim. Pera aí que tem gente mandando mensagem. Só ver se é alguma coisa importante. Pronto. Muita preparação aqui, mas vamos começar, né? Vamos orar? Pai, nós mais uma vez queremos, em primeiro lugar, te agradecer por esse dia. Te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos ter dado a oportunidade, Senhor, de viver esse dia, viver na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos desfrutar da Tua presença, da comunhão com o Senhor, de um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, por esse imenso privilégio que temos. E agora nós te pedimos mais uma vez a Tua bênção, Senhor. Precisamos do Senhor. Espírito Santo venha sobre nós para que possamos compreender a Tua palavra mais uma vez. Não nos deixa, Senhor, voltar a atenção para nós mesmos, mas que os nossos ouvidos, o nosso coração, Senhor, esteja atento à Tua voz, possamos reconhecê-la e possamos ouvi-la e atendê-la, Senhor. Nos abençoa, retira, Senhor, os empecilhos, as barreiras do nosso entendimento, do nosso coração. Nos dá sabedoria e graça para esses momentos que passaremos aqui meditando nas Escrituras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então tá bom, gente. Normalmente, só para até explicar, algumas pessoas me perguntaram ontem, cadê o questionário? Normalmente eu faria um questionário antes de começar a falar sobre esse tema, mas dessa vez eu escolhi não fazer. Porque eu não queria ser influenciado pela resposta de vocês dessa vez. Aí eu tenho motivos para isso. Mas é um tema muito importante esse que a gente vai tratar. E eu vou falar uma coisa que eu normalmente não falo, mas é algo que eu sinto sempre que eu vou tratar esse tema. O tema sobre propósito, ele é muito legal, é muito bom da gente falar sobre propósito. Eu digo para vocês que pensar sobre isso mudou a minha vida. E as pessoas que já passaram pela mentoria, algumas relatam experiências semelhantes de terem tido um momento antes e depois de compreender melhor isso. Essa é a parte que eu gosto de pensar. Agora, a parte que eu tenho sempre dificuldade de pensar, quando a gente fala sobre isso, é porque é muito... Não vou dizer que é perigoso, tá? Eu vou dizer que é arriscado falar sobre isso, considerando todo tipo de informação que existe hoje em dia. Existe muita bagagem, existe muita informação sobre propósito, na internet principalmente. E a quantidade de engano que existe em cima desse tema é muito grande. E inclusive no meio cristão, tá? A gente tem muito engano, muito mesmo, muito. Existem muitas pessoas que, para falar sobre isso, até dentro das igrejas do cristianismo, elas importam, elas trazem de fora muita coisa que tem a ver com misticismo, com muita coisa que não convém falar aqui, tá? Então eu tenho sempre uma preocupação muito grande de expor esse tema biblicamente e que vocês entendam ele biblicamente. O risco de falar sobre esse assunto é que vocês peguem isso e tragam foco desse tema para vocês, e não é isso que a gente quer falar aqui. Tá? Então eu vou começar fazendo esse alerta e a gente vai ler um texto aqui, que é o texto de Romanos 12, que é o que vai embasar a nossa fala. E no texto já vocês vão ver o quanto esse assunto não tem a ver com você. Mas eu vou forçar um pouco a barra aqui nesse aspecto, e me perdoem ser insistente nisso. O foco não é você, o foco não sou eu. Entender esse negócio chamado propósito, e especificamente falando sobre dons, que é o que a gente vai falar aqui hoje, não deve trazer o foco para você. E esse é o risco que eu corro ao trazer esse tema, de que você comece a pensar em você. E não quer dizer que você não faz parte da equação. Você faz parte da equação quando a gente fala sobre propósito. Mas você não é o centro dessa conversa. Tá? Então eu gosto de fazer esse alerta. E eu, francamente, eu sempre tenho um temor muito grande quando eu falo sobre esse assunto. Porque o risco de você entender isso errado, ou o risco de você tentar importar
informação e conhecimento de outras fontes para tratar esse assunto é grande. E eu me preocupo com você, com a sua alma em especial, tá bom? Mas a Bíblia ela vai ser muito clara aqui, então é isso que eu acho que a gente precisa focar aqui, é na Bíblia. Eu quero mostrar o texto para vocês. Eu vou comentar o texto conforme a gente for lendo. E depois a gente vai mergulhar muito nisso aqui. Tá travando? Tá travando para mais alguém? Só para eu saber. Aí, senão eu espero. Se vocês puderem dar um feedback aí. Tá normal? Então tá normal, né? Bom, vamos lá. Eu vou colocar minha canetinha aqui. O texto começa assim. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus. Então, Paulo, quando começa a falar sobre isso, ele também dá eco no som. Gente, eu não sei o que eu posso fazer, tá? O meu microfone tá ligado. Tá tudo configurado normal. Eu realmente não sei, tá? Bom, vou começar de novo, tá? Então, Paulo, ele começa dizendo o seguinte: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Paulo, ele trata esse assunto com muita seriedade também. Porque assim, ó, a gente precisa voltar e entender o contexto. Eu não costumo explicar tanto assim, mas eu tenho sentido esse temor muito grande para explicar esse assunto, gente, sério. E eu fiquei muito pensativo essa semana toda sobre como tratar esse assunto. Então eu vou tentar expor isso um pouco melhor aqui, tá? Paulo vivia numa época onde a idolatria, o culto pagão, o culto aos deuses era muito forte. E na época de Paulo também estava muito forte um negócio chamado gnosticismo. E muitas outras filosofias e teologias, assim, eu vou dizer que elas são malucas, tá bom? Porque quando você começa a estudar, você começa a ver como que as pessoas chegaram nessa conclusão. Eu não vou tentar explicar isso aqui para vocês para não gastar tanto tempo. Mas a quantidade de erro e de engano que se ensinava em relação a Deus na época de Paulo era gigante, era enorme. E isso tudo voltou para os nossos dias. Gente, vocês não fazem ideia, ou talvez vocês façam. A quantidade de erro que existe quando a gente fala sobre Deus no mundo de hoje. É muita coisa, muita coisa. E muita gente está sendo enganada dentro das igrejas, gente. Dentro da mentoria é possível que tenha alguém aqui que hoje está vivendo no engano, achando que está vivendo no acerto, digamos assim. E uma coisa que eu falo sempre, isso é importante vocês pensarem a respeito, é que quem está sendo enganado não sabe que está sendo enganado. Porque se soubesse, sairia do engano, né? E muita gente acha que está fazendo a coisa certa, que está vivendo a coisa certa, mas está vivendo sobre alicerces que não são sólidos, que não são fortes, baseados em revelação que alguém teve, em experiências que alguém teve. E a gente, às vezes, por ficar tão impressionado com aquilo que a gente vê ou com aquilo que a gente sente, e isso é um risco, tá? Isso pode sobrepor um fundamento firme que a gente tem. A gente passa a se preocupar muito mais com a aparência das coisas, com a estrutura das coisas. E aí eu não sei se tem alguém aqui que é engenheiro, talvez concorde comigo, que a parte mais importante de uma construção é a fundação. Você pode ter assim, um edifício lindo, mas se a fundação for ruim, aquele edifício eventualmente ele vai cair. E alguns anos atrás, para quem é mais velho, talvez lembre, do edifício Palace, lá no Rio de Janeiro. Que era um edifício, um conjunto de alto padrão, lá no Rio de Janeiro, uma fortuna. E porque tinha uma fundação ruim, ele foi inteiro demolido. Sabe? E muitas vezes a gente cria a nossa história, digamos assim, né? A gente constrói a nossa história espiritual, a nossa vida espiritual em cima de fundamentos ruins. E muitas vezes os fundamentos são baseados assim, no achômetro de alguém, na experiência de alguém. Alguém pegou uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa aqui, juntou tudo, fez uma coxa de retalhos de vários conhecimentos e em cima disso tenta construir uma teologia, não no sentido técnico da palavra teologia, mas a forma como você enxerga Deus. Isso é muito perigoso. E Paulo vivia isso. Por isso que Paulo ele começa essa exposição dele falando sobre esse tema que a gente vai falar, pedindo, sim, pelas misericórdias de Deus. Ele estava suplicando, rogar. O termo rogar, ele é forte, gente. Ele não é simplesmente um pedido. Não é uma recomendação. Rogar
É como suplicar. É como se Paulo estivesse dizendo assim, meus irmãos, assim, pelo amor de Deus. Sabe? A ênfase que ele dá é por causa disso. Paulo estava escrevendo para os romanos. E os romanos viviam uma sociedade pagã, onde tinha dezenas, se não centenas, de divindades, e as subdivindades, né, os filhos dos deuses, aquela coisa toda. Tinha templo para todos os deuses, tinha sacrifício para os deuses, tinha coisas terríveis que aconteciam ali. Esse era o contexto daquelas pessoas. Infelizmente isso voltou de forma diferente, disfarçada, e eu sempre falo, Satanás ele é muito esperto. Ele não vai aparecer de forma descarada tentando enganar você. Ele vai ser sutil. Ele vai misturar o erro com o acerto, a verdade com a mentira. Só que a gente sabe que uma meia-verdade é mentira. E é isso que ele faz. Só que a gente não consegue analisar o contexto todo. E a gente, por causa disso, a gente acaba entrando no erro. Tá? Então, esse é o contexto dessa fala de Paulo aqui, tá bom? Só para exemplificar tudo que eu estou querendo dizer aqui, o meu alerta inicial sobre esse assunto. Bom, continuando. Então, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que Paulo estava rogando ali para os irmãos é que eles se oferecessem. E você se oferecer, já começa a ter essa ideia de você tirar você do centro. Você não é o centro, você vai se oferecer. Só que de que forma? De forma santa e agradável a Deus. Então, essa é a introdução dele aqui. Este é o culto racional de vocês. E aí, mais uma vez, a gente precisa pensar no que Paulo está dizendo. O culto racional é um culto que você tem a sua mente ativa. Não é uma coisa onde você tira toda a sua racionalidade e vive só das experiências sobrenaturais. Eu tenho um post-it aqui na minha tela, que eu já mostrei para vocês, que é esse aqui. Acho que vai aparecer ao contrário, talvez não. Ó. Tá escrito assim, ó, quanto menos Bíblia, mais experiência. Eu vou explicar isso de novo. Quer dizer que quanto menos você lê a Bíblia, mais experiências você vai ter? Não. É que quanto menos você tem esse fundamento sólido, mais você vai depender de experiências sensoriais e emocionais e coisas do tipo para você fortalecer a sua fé. E isso é um perigo. Perigo, porque se as suas experiências estiverem erradas, se a fonte das suas experiências não for Deus. Porque vamos lá, de novo, gente, mais uma vez, Satanás ele é esperto. Se ele quiser te enganar, ele vai te dar uma experiência boa ou uma experiência ruim. O que vocês acham? Enquanto isso eu vou fechar minha cortina aqui, gente. É claro que ele vai te dar uma experiência boa, ele vai te dar uma experiência incrível com o sobrenatural. Para te convencer. E o nosso culto, ele não pode tirar de nós a racionalidade. Eu sempre falo, a fé cristã não é uma fé irracional. A fé cristã, ela é racional. A gente crê em Deus, a gente crê na Bíblia, porque a gente tem evidências de que a Bíblia é a verdade. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente começar a falar sobre a Bíblia. Eu vou tentar provar para vocês que a Bíblia é confiável. É um livro confiável que é realmente divinamente inspirado. E a gente tem evidências disso. E muitas evidências, não são poucas, são muitas evidências. E aí eu não estou falando de fé, simplesmente. Eu estou falando aqui de razão mesmo, tá? De coisas racionais. Arqueologia, história, ciência. Tem uma série de coisas aqui que a gente pode usar como argumento, tá? Então o culto que a gente oferece a Deus, ele precisa ter esse contexto ou esse conteúdo racional. A gente não joga nosso cérebro fora quando a gente se converte. E isso é um perigo, você dizer assim, não, a fé sobrepõe a razão. Não, a fé e a razão, elas andam juntas. Ao mesmo tempo que você consegue racionalizar aquilo que você está vivendo, você está vivendo pela fé. Ok, isso é totalmente plausível você conciliar essas coisas. Você não precisa viver uma coisa ou a outra. E esse é um erro quando a gente pensa que para a gente viver as experiências com Deus, a gente precisa abandonar a razão. Não é isso que a Bíblia ensina. E aqui a gente tem um exemplo claro. O culto é racional. Continuando. Agora Paulo começa a tratar o assunto que eu estou falando. A relação com você trazer de fora coisas para você. Paulo diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você não pode tomar o molde ou a forma deste mundo. Na verdade, o que você deve fazer é transformar a sua mente.
Baseado no quê? Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que onde está a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Está na Bíblia. Continuando. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então Paulo mais uma vez está falando, tire você do centro. Você não é tão lindo, maravilhoso, cheiroso, fofo assim. Tire você do centro. Não tem um conceito tão assim, tão bom de você mesmo. Pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então, ao mesmo tempo que não é para a gente colocar a gente no centro, também não é para tirar a gente da equação. Mais uma vez, o culto ele é racional. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Tá? Então, tudo isso aqui que eu falei é só para contextualizar toda essa conversa que a gente vai ter hoje sobre dons. Porque isso aqui, quando a gente fala sobre corpo e cada membro do corpo tendo uma função, tem muito a ver com dons. Cada um de nós tem um dom. E é isso que eu já vou tentar mostrar para vocês, tá? Então, só para finalizar a nossa fase de alertas, tá? Digamos assim, são alertas mesmo. Acho que é a melhor palavra para isso, tá? A gente precisa cuidar com algumas coisas. Essa reunião não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre o seu destino. Sabe? Essa palavra destino, ela é perigosa. Porque aí, quando a gente começa a querer pensar em destino, é como se tudo fosse ao acaso. Sabe? E vou usar frases que a gente ouve por aí. Não que eu acredite nisso, tá? Ah, mas o universo vai mandar as coisas para você. Não existe isso de um universo, a energia, ou sei lá, o acaso. Não, esquece isso, gente. Não é sobre isso que a gente vai falar. Não é sobre autoajuda também. Apesar de que isso provavelmente vai te ajudar. Mas o foco não é você trazer a atenção para você. É isso que eu quero dizer aqui, tá? Não é necessariamente sobre autoconhecimento. Isso aqui é perigoso. Muita gente vai dizer que você tem que mergulhar dentro de você. E você precisa fazer aquela meditação reflexiva e mergulhar dentro do seu ser. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia fala, e é muito verdadeiro se vocês pensarem com honestidade sobre isso. O nosso coração é enganoso. Assim, a Bíblia fala que ele é extremamente enganoso. Quem pode conhecê-lo? Sabe? Você não deve procurar mergulhar dentro de você. Você deve procurar mergulhar na palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz sobre você e como ela serve de espelho para você, que é o que a Bíblia diz. Quando a gente vê isso lá na epístola de Tiago, ele fala assim que a gente não pode ser apenas ouvinte da palavra, a gente tem que ser praticante, porque quem só ouve é como se olhasse num espelho, que a palavra de Deus é um espelho, mas logo depois que vê a sua imagem no espelho, esquece. Então a Bíblia ela deve ser um espelho para nós, tá? A gente deve se ver pelas lentes da Bíblia, é isso que a expressão que Tiago usa na carta dele quer dizer, tá? Apesar de a gente ter uma dose de autoconhecimento, isso não deve ser o foco, a gente mergulhar em nós mesmos. Não é nenhum tipo de conhecimento especial que a gente vai falar aqui, ou alguma coisa mística, ou qualquer coisa assim. Não, a gente está falando sobre o que está escrito na Bíblia. Não é sobre mistérios ocultos e qualquer coisa assim, porque toda vez que você vai pesquisar sobre autoconhecimento, sobre propósito, ou qualquer coisa assim, você vai esbarrar nesse tipo de coisa aqui. E isso é muito sensível, tem que tomar muito cuidado, por causa do engano que existe em todas essas áreas aqui. Tá bom? Não estou dizendo que isso aqui necessariamente é ruim, mas você precisa sempre tomar muito cuidado. Então, sobre o que é essa reunião? Essa reunião é sobre a Bíblia. E como você pode entender o que ela diz sem distorcer o texto, porque muita gente vai pegar o texto da Bíblia e distorcer para tentar trazer esse conceito mais humanista para essa fala sobre propósito, tá? Vai tentar trazer o misticismo para dentro da Bíblia, usando a Bíblia como referência, mas sempre distorcendo o texto. E não é isso que a gente vai fazer aqui. É como você pode se motivar na Bíblia, através de você entendendo o que a Bíblia diz sobre você, você se motivar a agir. É como você pode se ajustar ao que a Bíblia diz. É como você pode viver o que ela ensina. E como você pode, e aí existe muitas coisas aqui que a gente poderia falar, mas eu vou tentar mostrar isso primeiro para depois completar essa frase aqui. Tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar, agora voltando a fala para o assunto sobre propósito, tá bom? Isso é importante a gente entender também. Que Deus que nos formou. E eu falo sobre isso no início já dessa reunião, porque muita gente tem dificuldade de aceitar o que é. Ah, eu sou assim, isso é ruim.
Calma. Nem sempre. Não estou dizendo que os seus defeitos que você conhece, você não precisa trabalhá-los. Não, você precisa trabalhar os seus defeitos. Você precisa vencer algumas limitações que você tem. Isso é fato. Mas Deus te formou do jeito que você é. Então você precisa entender isso. E um texto que eu gosto para falar sobre isso é o Salmo 139. Se você ler o Salmo 139 todo, você vai ver como Davi, que foi quem escreveu esse salmo, entendia isso. E uma parte da fala de Davi sobre esse aspecto é essa daqui, ó, que é o verso 13 ao verso 16. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então Deus fez cada um de nós de modo especial. Você é único. Tá? E eu não estou falando isso para você se sentir... eu sou super especial. Não, não é. Mas o que você precisa entender é que você não é uma criação padronizada ou como se fosse uma linha de produção, sabe? Deus fez você especialmente, sabe? Com as suas características, com a sua individualidade. Deus fez você. Tá? Isso é especial e admirável. As suas obras são maravilhosas, disso tenho certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Davi está falando da formação dele no embrião, na barriga da mãe dele, né? No ventre da mãe dele. Os teus olhos viram meu embrião. E agora isso aqui é muito importante. Ó. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existir. Então, quando a gente fala sobre propósito, a gente precisa entender que Deus, ele já escreveu a sua história. E isso daqui eu preciso explicar também porque pode ser entendido errado. Como assim Deus já escreveu a minha história? Porque Deus já me programou para fazer determinadas coisas? Não. Porque se fosse assim, Deus não poderia te condenar ao pecado, já que ele te programou para pecar, certo? Então não é isso que eu estou falando, e não é isso que o texto diz. O que está escrito é que os meus dias, ou os dias de Davi, já foram escritos no livro de Deus. Isso quer dizer o quê? Deus já sabe o que vai acontecer. Porque Deus, ele é um ser que ele está fora das limitações temporais. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Deus, ele não tem tempo. Então tudo que a gente já fez, tudo que a gente vai fazer, Deus já sabe. Porque Deus, ele pode passear pelo tempo. Isso é um pouco difícil de entender, eu sei. Tá? A forma mais didática que eu consigo explicar isso é como se sua vida fosse um filme que Deus pode pegar a barrinha lá, sabe, do vídeo, e adiantar, voltar, adiantar, voltar. Ele consegue ver tudo. Sabe? É a forma mais fácil de entender, não que seja necessariamente assim. E tudo que você fez e tudo que você vai fazer já está registrado. Então todos os nossos dias já foram escritos, porque Deus já conhece, porque Deus, ele está fora da limitação do tempo. Tá? Não sei se isso ajudou a entender essa visão que o texto traz. Tá? Mas é importante você entender que o propósito de Deus para você já está escrito. Deus já sabe o que ele quer de você. E aí agora, o que isso nos leva a pensar, ou qual que deve ser a nossa reação em relação a isso? A gente deve procurar entender qual é o propósito de Deus. E é por isso que a gente está falando sobre esse tema. A gente deve entender qual é o propósito de Deus para nós, e entendendo isso, a gente pode cooperar mais ou menos com o propósito de Deus nas nossas vidas. E na última reunião da mentoria, eu vou voltar nesse tema para falar sobre como a gente vai prestar contas em relação a isso. Tá? Outro texto que também dá muita clareza sobre esse aspecto. Ó. Jeremias 1,5 é o chamado de Jeremias. Deus falando para ele: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, no caso de Jeremias, o propósito da vida dele era ser profeta. O chamado que Deus tinha para ele era para ser profeta. E Deus, inclusive, deu para ele qual que era a abrangência do chamado dele. Era profeta às nações. Não era só um profeta local. Era profeta às nações, porque teve profetas que profetizaram só para o reino do norte em Israel. Teve profetas que profetizaram só para o reino do sul. Jeremias não, a abrangência dele era ampla, era as nações. Então essa aqui é a primeira parte. Então Deus formou você e Deus já sabe o que quer de você, qual é o propósito dele para você. Por que Deus fez isso? Para quê? E aí o texto de Efésios 2, que é bem famoso, também dá uma resposta boa para essa pergunta, né? Deus nos formou para o seguinte, olha o texto, diz assim, ó, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E normalmente as pessoas param de ler o texto aqui, tá?
E não, mais uma vez, esqueça não, na verdade, lembre que a Bíblia não tem versículos originalmente, é um texto corrido, né? Então você não pararia de ler aqui, você continuaria lendo, né, para entender a ideia completa do texto. O texto continua dizendo: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Deus já preparou as boas obras que Ele quer que você realize, para que nós as praticássemos. Então somos salvos pela graça, pela fé, mediante a fé. Tá? Então isso aqui é importante você entender. Não é pelas suas obras, não é pelo que você faz que você vai ser salvo. Isso, espero que esteja claro já depois da gente falar tanto sobre isso, sobre o Evangelho, sobre o que Jesus veio fazer aqui. Eu espero que não tenha dúvida mais para você. Não adianta você tentar fazer nada para conquistar a sua salvação. Nada que você faça vai valer o suficiente para pagar pelos seus pecados. Você só é salvo porque Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou Jesus para morrer pelos seus pecados. Se você aceita isso, você tem a salvação pela graça, pelo favor imerecido de Deus. No entanto, o ato da salvação de Deus por nós deve produzir em nós uma reação. Qual que é a reação que Deus espera? Que nós façamos boas obras. Porque foi para isso que Deus nos criou. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Então, quando nascemos de novo e nos convertemos dos nossos maus caminhos, nos arrependemos daquilo que fazíamos, voltamos a nossa atenção para aquilo que é de Deus. Então o que se espera de nós agora é que a gente faça boas obras, que Deus preparou de antemão. Antes mesmo disso tudo acontecer, Deus já tinha preparado boas obras para que nós as praticássemos. Jesus falou sobre isso também de certa forma lá em João 15. Ele diz assim, falando para os seus discípulos: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus quer que a gente dê muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. E essa daqui é uma reflexão que, quando eu fiz ela pela primeira vez, eu fiquei extremamente desconfortável, gente. Eu confesso para vocês. Tem um texto lá no Evangelho de João também, eu sempre esqueço de pegar qual é a referência, tá? Que ele fala sobre como o pai é o agricultor e ele vem buscar fruta na vinha. E ele, não achando fruto, ele manda cortar o ramo. E eu, quando pensei sobre isso, e fazendo a junção, né, de uma parábola de Jesus com essa ordem ou essa expectativa de Deus que nós produzamos fruto, eu fiquei bem preocupado, porque eu comecei a pensar assim, que frutos que eu tenho para apresentar para Deus? Eu fiquei bem preocupado. Porque assim, por mais de estar há muitos anos frequentando a igreja e trabalhando na igreja, eu sempre fiquei pensando assim, será que isso aqui é suficiente? E eu não estou querendo impor um peso para vocês, tá? Isso foi a minha experiência aqui, aí cada um vai ter a sua. Mas o fato é que Deus espera que a gente dê fruto. Agora, qual fruto? Qual fruto? E é isso que a gente precisa pensar. A gente sempre tem alguém que me ajuda. Ó. João 15:2, é no mesmo capítulo. Tá? Que Jesus fala que se a gente for enxertado na videira e a gente não der fruto, o ramo vai ser cortado. Sabe? Então a gente precisa pensar sobre isso. Eu não quero ser um ramo cortado. Eu fiquei pensando exatamente sobre isso. E aí Jesus ainda fala que é muito fruto, não é pouco fruto. E aí mais pra frente, no mesmo capítulo, Jesus diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. De novo, Jesus repete e ele reforça a ideia. Mas qual o tipo de fruto? É fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, para que a gente dê os frutos que Deus espera, ele precisa ser fruto que permaneça também. Então tem alguns atributos desses frutos. E eu fiquei muito incomodado, porque eu fiquei pensando, será que o que eu produzi até agora para Deus é fruto que Deus espera? E é fruto que permaneça? Eu fiquei assim bastante desconfortável, e foi por causa disso, inclusive, que eu estou aqui. Eu vou contar essa história melhor semana que vem, como começou a mentoria, tá? Então Deus nos criou para isso, para fazermos boas obras, para darmos fruto e fruto que permaneça. Então, no fim das contas, todos nós temos alguma missão. Temos uma missão, todos nós. Mas aqui já está aqui de forma bem destacada, em letras grandes, amarelas e garrafais. A missão não é sobre você. Não é sobre você. Eu quero que vocês entendam definitivamente que toda essa nossa conversa não é para você se colocar no centro, tá bom? Não é. É para você pensar sobre como você pode cooperar com Deus para fazer aquilo que Ele espera que você faça. E isso para você vai ser muito bom. Eu falo porque eu estou aqui hoje fazendo o que eu faço. E isso para mim é assim, maravilhoso. Vocês
não têm ideia. Talvez vocês percebam, talvez não. O quanto, pra mim, assim, é uma realização estar aqui com vocês. E às vezes é por isso que eu às vezes deixo transparecer uma certa tristeza por ver pessoas que não estão aqui, que poderiam estar e não estão, sabe? Não é dando bronca em vocês, por que você faltou na reunião? Não, não é isso a, a intenção da minha fala. A intenção é, assim, puxa, eu queria tanto que você estivesse aqui. É que talvez eu não saiba expressar isso bem pela minha forma de falar, né? Mas eu estando aqui, eu tenho convicção de que eu estou fazendo pelo menos uma parte daquilo que Deus espera de mim. Que eu estou produzindo algum fruto. E isso é, assim, fantástico. Eu não sei se você tem esse sentimento. Mas se você não tem, agora é hora de você procurar isso, sabe? Então qual que é a sua missão? E como você pode cumpri-la? Tá? Tem uma frase, uma passagem lá no livro de Jeremias, que ele falando sobre profetizar, né? Porque ele era um profeta que ele trouxe muitas profecias ou muitos alertas que pareciam negativos, né, para o povo. Se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, se vocês não abandonarem a idolatria, se vocês não pararem de fazer o que vocês estão fazendo, vocês vão para o cativeiro. Ele profetizando para o povo, né? E ninguém gostava desse tipo de profecia, obviamente. E tinha muito profeta ali falando coisa boa. Não, isso aí nada disso vai acontecer. Não, a Babilônia não vai vir aqui, não. A gente vai pegar e vai vencer todo mundo aqui. Deus é com a gente. Sabe essa conversa? Que é a conversa que a gente ouve muito hoje em dia, né? Deus te ama, você é fofo, não se preocupe. Esquece essa questão de seguir mandamentos e não sei o quê. Deus é amor. É o tipo de conversa que Jeremias ouvia. Mas que ele estava levando o povo para o cativeiro. O povo achando que estava tudo certo, fazendo do jeito que estava, porque tinha esse tipo de profecia falsa. E Jeremias lá, não é isso. Deus está me dando um alerta, se vocês não pararem de fazer o que vocês estão fazendo, vai ter consequências. E ele não gostava disso. E aí um dia, Jeremias ele ficou chateado e ele quis desistir de profetizar. E aí ele fala que ele chegou um momento que ele não conseguia mais. Porque o chamado dele, ou o ato de profetizar, né, era como fogo nos ossos dele. E eu não sei, eu fico tentando imaginar como é sentir fogo nos ossos, né? E eu digo pra vocês que de certa forma eu sinto isso também, sabe? Às vezes eu não quero falar algumas coisas que eu falo. Eu vou ser bem franco com vocês. Tem vezes que eu preferia ser fofo e lindo e passar mensagens motivacionais pra vocês, sabe? Como a gente vê muito por aí. Às vezes eu tô no Instagram lá, eu vou falar mais uma coisa particular aqui. Eu tô no Instagram da mentoria e vem lá aqueles stories, aquelas coisas com pregação motivacional. E milhões de curtidas. Curtida, que benção, isso aqui. Ok, não vou dizer que essas pregações elas não têm a sua validade. Porém, quando é só esse tipo de mensagem que você está disposto a ouvir, aí talvez você esteja sendo enganado, sabe? Porque a mensagem fofa e linda do evangelho gostoso, ela te amortece, ela te anestesia para a verdade do pecado, para a realidade do pecado, sabe? E isso é perigoso, gente. E às vezes eu queria ser como esses pregadores que falam coisas boas e lindas e gostosas de ouvir, sabe? Mas é como fogo nos ossos, eu não consigo deixar de falar algumas coisas, sabe? Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Então eu às vezes até peço desculpa, né, pela minha fala dura, mas é porque eu tenho que dizer o que eu tenho que dizer. Talvez a forma eu pudesse melhorar, sem dúvida. Mas a mensagem que eu preciso trazer, né? Então, é um pouco sobre isso, tá? Que a gente tá falando aqui. Continuando, então, pra gente não falar tanto sobre mim aqui. Tem uma coisa que me ajudou muito, que é esse negócio chamado shape. Quando eu comecei a querer entender qual que era o propósito de Deus na minha vida, eu comecei a ler muitas coisas, e eu li um livro que se chama Uma Vida com Propósitos. Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez não. É um livro de um autor chamado Rick Warren. Hoje, eu vou ser bem transparente com vocês. Eu recomendo esse livro, eu ainda recomendo esse livro, mas eu leria ele com atenção. Tá? Toda vez que eu dou esse livro para alguém, eu já dei ele para bastante gente, eu sempre recomendo a pessoa, leia o livro com a Bíblia do lado. Leia com a Bíblia do lado, porque tem coisas que o livro ele acaba, não vou dizer que ele distorce, mas ele puxa muitos textos para um lado mais positivo do que deveria, porque o autor usa muitas versões diferentes da Bíblia.
E ele tenta. Ele pega muitos textos isolados e aí tira alguns do contexto. Isso é perigoso. Mas a mensagem geral do livro é muito boa e me ajudou muito. Então eu ainda recomendo esse livro, tá? Se você quiser comprar, compre, mas leia com cuidado, tá bom? Mas o livro, o autor, ele ensina esse negócio chamado shape, tá? O que é shape? E eu vou tentar explicar isso com um exemplo prático, como isso me ajudou, tá? Shape é a palavra forma em inglês. Para quem não sabe falar inglês, shape é a palavra forma, tá? E cada letra da palavra shape significa alguma coisa dentro desse, entre aspas, método de você entender seu propósito, tá? O S é S de Spiritual Gifts. Opa, deixa eu apagar aqui que eu risquei torto. Spiritual Gifts, que são os dons espirituais, e esse é o tema da nossa conversa de hoje, tá? Vamos falar sobre dons espirituais. O H é Heart, que é coração em inglês, e Heart tem a ver com as nossas emoções, com nossos interesses genuínos, aquelas coisas que a gente ama fazer, aquelas coisas que a gente tem paixão por fazer. O A é de Abilities, aquelas coisas que a gente tem habilidade. O P é de Personality, que é nossa personalidade. E o E é de Experiences, que são as nossas experiências. E o que isso tudo quer dizer? O, entre aspas, método que o autor passa no livro, para que você entenda qual é o seu propósito, envolve você analisar todas essas coisas. Quais são os dons espirituais que você tem? Quais são os interesses genuínos que você tem? Aquilo que você gosta realmente de fazer. Porque tem coisas que a gente gosta de fazer e a gente não entende bem porquê, né? E eu não tô falando de lazer aqui, tá, gente? Não falando, eu gosto de assistir Netflix, tem a ver com o meu chamado. Com certeza não, tá? Estamos falando de atividades produtivas, coisas que agregam de verdade, né? O que você realmente gosta de fazer? O que você realmente tem habilidade? Porque tem gente que tem habilidade inata para algumas coisas, né? E eu sempre dou esse exemplo porque é algo que eu não tenho. Tem gente que tem muita habilidade de cuidar de crianças, de lidar com crianças. E eu acho isso fantástico, porque é uma habilidade que eu não tenho. Eu tenho meus filhos aqui e pra mim, assim, apesar de a paternidade ser algo que a gente aprende, né? Eu tenho que fazer um exercício mental, digamos assim. É um esforço consciente para lidar bem com meus filhos. Porque se eu fosse lidar com meus filhos como eu normalmente sou, acho que não ia dar muito certo. E tem gente que tem uma facilidade para lidar com criança, gente, que eu acho fantástico. E é um tipo de habilidade que produz alguma coisa, né? Então quem tem esse tipo de habilidade, pode ser que isso tenha a ver com o teu chamado, tá? Eu não estou dizendo que você precisa analisar e pedir a direção de Deus. Mas pode ter a ver. A sua personalidade pode ter relação com o teu chamado. Então, por exemplo, se você é uma pessoa extrovertida, que gosta de falar, que gosta de se comunicar, isso pode ter a ver com o teu chamado. Talvez tenha algo a ver. Porque a gente tem que pensar que Deus criou você assim. Essas são coisas que nascem com a gente, não são coisas que a gente força, né? Porque se você forçar, não é natural. E as suas experiências, o caminho pelo qual você percorreu já na sua vida, aquilo que você aprendeu, aquilo que você vivenciou, pode ter a ver com o teu chamado. Então, quando você faz uma análise conjunta de tudo isso aqui, você não pode analisar as coisas isoladamente. Isso pode te dar clareza sobre o teu chamado. E semana que vem eu vou contar a minha história, como isso aqui me ajudou. Tá? Eu falo sobre isso daqui porque me ajudou. Mas mais importante de tudo que eu tenho para dizer sobre como você entender o teu chamado, é você buscar isso em Deus. É você ver isso na Bíblia. E é isso que a gente vai tentar mostrar quando falar sobre dons espirituais. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês pensem. Essa metodologia, entre aspas, eu gosto sempre de mencionar isso porque isso não é um método de fato, tá? Que tem comprovação científica ou qualquer coisa assim, não. Mas é algo que você pode pensar para você. Tá bom? Então, não sei se vocês querem dar um print nessa tela, anotar isso daqui antes que eu mude de slide, porque isso aqui pode te ajudar. E o exercício que a gente vai fazer essa semana é que vocês pensem sobre isso também. Além disso daqui, a gente vai dar mais uma ferramenta para vocês, que é um teste, que você vai responder 90 perguntas. Que essas 90 perguntas vão te dar um caminho para você pensar. Ela não vai te dar uma resposta definitiva, mas vai te dar um caminho. Então você vai aliar a reflexão sobre o shape, sobre a sua forma, com o questionário que você vai fazer e com muita oração e leitura da Bíblia. Você vai pegar tudo isso e você vai juntar e talvez você compreenda qual é o teu chamado. Isso não necessariamente vai acontecer em uma semana. Tá? Eu vou contar a minha experiência semana que vem. Demorou 3 anos para mim, para eu ter convicção. Tá? Eu tinha dicas, pistas, mas até chegar na convicção de qual é o meu chamado demorou 3 anos. E eu vou contar isso semana que vem. Tá?
Então isso aqui é a primeira parte da nossa conversa. Agora eu vou começar a falar sobre os dons espirituais, porque isso tem muita relação com o chamado. Porque Deus não nos dá uma missão sem nos equipar para ela. Seria injusto Deus esperar de nós algo que Ele não nos capacitou para realizar. Como a gente leu em Efésios 2, Deus nos criou novamente em Cristo Jesus para realizarmos boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Então Deus tem boas obras para você realizar. E não seria justo, né? Deus cobrar de você isso sem te preparar. Então agora a gente vai voltar para o texto de Romanos 12. Eu vou agora ir com muita calma em Romanos 12. Eu vou explicar muito. Eu vou ter que entrar nos detalhes mais técnicos aqui para vocês entenderem essa ideia dos dons. E eu já vou dizer para vocês. Talvez você fale assim, não, eu já sei que esse negócio de dom espiritual. Talvez você não saiba tudo o que você precisa saber. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu achava que eu sabia o que era dom espiritual. E quando eu fui ler a Bíblia, eu percebi que eu não sabia. Tá? Então, tire aí os preconceitos. Vamos ler a Bíblia, tá bom? Então a gente leu Romanos 12 no início da reunião. A gente vai ler de novo esse trecho aqui, que diz assim, ó, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros. Então isso é importante, nós temos muitos membros no nosso corpo. E esses membros não exercem todos a mesma função. Cada membro tem uma função no corpo. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, nós como corpo de Cristo, cada um tem uma função e estamos todos ligados uns nos outros. Um membro que está desligado do corpo, ele não faz parte do corpo, certo? Então você precisa estar ligado ao corpo, senão você não é membro dele. Isso é importante porque tem gente que está desigrejada, que não acredita mais em igreja, em qualquer coisa assim. Cuidado. Porque para você fazer parte do corpo, você precisa estar ligado a ele. Ah, mas o corpo de Cristo não é a igreja institucionalizada. Eu até concordo com isso. Mas você sozinho, você não é a igreja também. Então, essa é uma coisa para pensar, mas isso é tema para outra reunião. Tá bom? E aí, o texto continua dizendo assim, no verso 6. Temos diferentes dons. E a palavra dons, quando ela aparece no Novo Testamento, é a palavra carisma. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Temos diferentes dons de acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. É de acordo com a sua própria capacidade? Não. É a graça. A graça de quem? É a graça de Deus. A gente viu, pela graça vocês foram salvos, mediante a fé. Então a graça provém de Deus. E é pela graça que nós temos carisma. Tá bom? A palavra carisma, inclusive, que deriva dessa palavra, não é a palavra carisma no sentido de carisma pessoal, de você conquistar o favor das pessoas, não tem nada a ver com isso, tá? Carisma aqui tem a ver com carismático, né, por exemplo, né, que tem igrejas carismáticas, tem dons carismáticos e assim por diante, tá? Por quê? Porque são dons que provêm da graça. E aí tem um link aqui na tela, que eu vou abrir aqui para vocês entenderem o que isso quer dizer na prática, tá? Vai abrir uma página aqui, isso aqui é uma página para quem gosta de grego e hebraico, não sei se tem aqui alguém que gosta, é uma página que tem a Bíblia interlinear. O que é a Bíblia interlinear? É a Bíblia com o texto original, o texto traduzido e tem o léxico, que é como que eu posso explicar isso? O léxico da palavra são todas as informações referentes àquela palavra, tá? Então isso aqui é bem completo e a gente consegue estudar muita coisa em função disso. E aí eu quero trazer essa palavra aqui. Tá em inglês a tela, não se preocupem, eu vou traduzir, mas porque aqui tem a palavra carisma, tá? Só para vocês verem o que ela significa. Então, aqui é o verso 6, ó. Tendo dons, aqui ó, gifts em inglês, dons, de acordo com a graça. E aí continua, né? Que foi dada diferente, aí continua o texto, né? Se profecia e tudo mais, a gente já vai ler o resto do texto, tá? Mas eu quero focar nessa primeira parte aqui, ó. Aqui é o texto em grego, tá? Aqui em cima, isso que eu marquei, é a palavra carismata. A palavra carismata, dentro do léxico, o léxico ele classifica as palavras, ele categoriza as palavras e ele tem um número para cada palavra. Então a palavra carismata, ela deriva dessa palavra 5.486, que eu vou abrir aqui na tela para vocês verem. Que é a palavra carisma. Tá? Carismata é como se fosse uma palavra derivada de carisma. E o que é carisma? Tá? Aí aqui tem a tradução, tá? É um favor não merecido. É um dom da graça. Um favor não merecido, de novo, né? A definição, né? E aí tem aqui todos os cognatos da palavra, tem o léxico da palavra, onde que a palavra foi usada e assim por diante, tá? Essa palavra
5.486, ela aparece 17 vezes na Bíblia. Tá no Novo Testamento, que está escrito em grego. Então, assim, por ser uma palavra que aparece pouco, Paulo, quando ele usou essa palavra, ele usou ela de forma muito precisa, muito específica. Pedro usou essa palavra uma vez, de forma muito específica também. E todas as vezes que Paulo usa essa palavra, ou Pedro usa essa palavra, ele está falando de dom que deriva da graça. Tá? Então é dom que não é físico, não é dom que você conquista. É dom dado como favor imerecido. Então isso que é importante a gente entender. Toda vez que a palavra carisma aparece, está falando de dom espiritual. Tá? Então eu quero deixar isso claro aqui para vocês entenderem. E agora a gente vai ver muito sobre essa palavra carisma. Depois eu vou mostrar quais são os dons que são atribuídos a essa palavra carisma. Tá? E aqui que talvez você fique surpreso. Então só para resumir essa história. Tá? Carisma então, é um dom gratuito, sem que haja nenhum tipo de merecimento. É a operação da graça de Deus. É o empoderamento divino para cumprimento de um propósito divino. Isso daqui é o que está lá naquela página que a gente estava vendo, tá? Sobre as definições da palavra e tudo mais, tá bom? Paulo usou o termo 16 vezes e Pedro usou o termo uma vez. Então, como eu falei, é uma palavra muito específica, ela não foi usada de qualquer forma. E aí, a definição ampla da palavra é essa aqui, ó. São poderes extraordinários que distinguem os cristãos e capacitam-os a servir a Igreja de Cristo. Então, dom serve para quê? Serve para servir. Não serve para você se sentir melhor, para você se sentir especial, nem nada do tipo, tá? Cuja recepção se deve ao poder da graça divina que opera em suas almas pelo Espírito Santo. E aí, no fim das contas, quando a gente fala sobre dom, dom é espiritual ou dom é habilidade? Nesse contexto, então, entendendo de onde vem a palavra, qual é o contexto que está por trás dessa palavra, dom é espiritual. Dom é espiritual. Toda vez que a gente fala sobre dom, você tem o dom para não sei o quê. Isso é espiritual, porque isso veio de Deus. Porque Deus te criou assim. Deus te deu essas capacidades. Então os dons, eles são espirituais, mas eles também são habilidades. Tá? Quando é uma habilidade inata, você nasceu com ela, não foi você que se programou para ter aquela habilidade. Você nasceu com ela. E se você foi criado por Deus, quem é que te deu essa habilidade? Foi Deus. E se Deus é espírito, o dom é espiritual. Espero que isso esteja claro, tá? Agora a gente vai ler aqui alguns textos que mencionam a palavra carisma para vocês verem como ela foi usada e para vocês verem que ela é realmente algo que é espiritual, tá? Olha só os textos. A gente não vai ler todos os 17, tá? Vamos ler alguns só. Então Pedro, na primeira e única vez que ele usa essa palavra, ele diz assim, ó, cada um exerce o dom, e aí a palavra dom, se você for no grego, é a palavra carisma. Cada um exerce o dom que recebeu, para quê? Para servir aos outros, administrando fielmente a multiforme graça de Deus. Então você recebe dons para servir e administrar a multiforme graça de Deus. Existem muitas formas de Deus operar nas nossas vidas. E você pode ser uma pessoa que pode administrar isso fielmente. Você pode ser usado por Deus para operar nos dons. Se alguém fala, pensa assim, a fala de Pedro, o discurso dele tem a ver com dons, tá? Então se alguém falar, então, é dom. Se você tem habilidade para falar, isso é dom, dado por Deus. Faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém servir, é dom, dado por Deus. Faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. É você que deve ser glorificado? Não. O dom é para servir e para trazer toda a atenção, toda a glória para Deus. Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Esse é o texto de Pedro. Aí Paulo vai falar muito sobre isso, né? 16 vezes ele vai falar sobre dons. A maioria das vezes ele está falando isso em 1 Coríntios 12, 13 e 14, que é normalmente onde se estuda a questão de dom espiritual, tá bom? Mas não é só aí, a gente vai já descobrir. Então Paulo falando, né? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 28 diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Qual que é o contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios? É dons, o contexto. Então, ser apóstolo é dom de Deus. Ser profeta é dom de Deus. Ser mestre é dom de Deus. Mestre é quem ensina, né? Depois os que realizam milagres. Realizar milagre é dom de Deus. Normalmente a gente acha que isso aqui é dom, né?
realizar milagre. E ser mestre, por exemplo, não. Ser mestre é a habilidade que você adquire. Não é. Segundo a Bíblia, ser mestre também... Ser mestre também é dom de Deus. Os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda é dom também. Os que têm dons de administração, isso é de Deus também. Os que falam diversas línguas, também é dom. Tudo isso aqui é dom. Tudo isso aqui é carisma. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, carisma. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. No versículo 31, termina o capítulo 12 de 1 Coríntios. E aí começa o capítulo 13, que vai falar sobre o amor. E a gente, mais uma vez, precisa lembrar que a Bíblia não tem, originalmente, divisão de versículos e capítulos. Então a ideia de Paulo não termina aqui, quando ele está falando sobre dons. Quando ele começa 1 Coríntios 13, ele ainda está falando de dons. Só que ele faz uma pausa na descrição ou na lista de dons para falar sobre o amor. Por quê? Adianta você ter dons para fazer milagres, para administrar ou para fazer qualquer coisa. Se você não tiver amor, não adianta. E é isso que ele vai falar no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, o que seria dom, né? Ainda que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, por exemplo, o mestre, né? Que tem conhecimento. Se eu fizesse isso sem amor, eu nada seria. Eu seria como um sino que retine, um barulho, né? Uma coisa indistinguível, uma coisa que chama atenção, mas que não tem nenhum fim em si mesmo. É isso que ele está falando no capítulo 13. Aí ele vai falar muito sobre o amor. E aí depois, no capítulo 14, ele retoma a questão dos dons, falando agora como deve-se ser administrado o dom. Tá? Mas a gente não vai ver o capítulo 14 aqui porque a gente não tem tempo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler. Mas tendo em mente que a ideia do capítulo 12, 13 e 14 é a mesma, é falar sobre dons, talvez faça mais sentido vocês lerem agora. Tá? Mas não é só aí que tem falando sobre dons. A gente normalmente só ouve qualquer ensino sobre dons em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. A gente pula o 13 e vai para o 14. Que aí fala sobre dom de línguas, dom de profecia e tudo mais. Mas não é só aí, tem mais. 1 Timóteo 4, 14. Paulo aconselhando Timóteo, o seu discípulo. Ele diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu. Então, você pode negligenciar dons. Você tem dom para alguma coisa, você sabe que tem, mas você prefere não usar. Você está negligenciando isso. E Paulo está alertando Timóteo: não negligencie isso. O dom que você recebeu, que foi lhe dado mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Então, é um alerta aqui também para nós. Aí em 2 Timóteo 1, 6, Paulo ele reforça esse alerta, porque Timóteo, só um contexto rapidinho, Timóteo era novo, mas ele já era o líder da igreja de Éfeso, ele era como se fosse o pastor da igreja. Só que ele, por ser novo, ele estava sendo desprezado. E aí isso causava nele algum tipo de desânimo, digamos assim. Né? Ele estava meio desanimado, porque as pessoas não estavam respeitando ele, e quando ele tinha que corrigir alguém, provavelmente ele estava sendo retrucado ali na correção dele, porque ele era mais novo e qualquer coisa assim. E Paulo estava meio que chacoalhando ele, não deixa isso te abater. E aí no capítulo 2, na segunda epístola, no capítulo 1, ele diz assim: por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom. Reavivar algo quer dizer que aquele algo está quase morrendo ou já está morto, né? Então, assim, Paulo insistiu muito com Timóteo para ele não deixar morrer aquilo que Deus deu para ele. Venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. O dom está em você, pela imposição das minhas mãos. Romanos 11, 29 também tem outro uso da palavra dons. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Depois que Deus deu, Deus deu. Agora o que você vai fazer com isso, aí é responsabilidade sua. E aí o texto de Romanos 12, de 4 a 6, é o texto que a gente já leu, né? Sobre o corpo, né? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, dons eles podem crescer ou eles podem murchar. Você pode exercitar ou você pode negligenciar. E aí uma conclusão aqui sobre isso, tem um resumão aqui, e tem todos os textos que vocês podem ler para comprovar isso, sempre traz essa ideia que dons tem a ver com o corpo. Você não usa dom, ou dom não foi feito para você usar isolado. Foi feito para você servir. Lembre-se sempre disso, tá? Então, algumas coisas. Não há dom melhor que o outro. Não tem um dom melhor do que o outro. Cada um tem uma função. E lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 25, Paulo ele vai discutir exatamente sobre isso. A mão não pode dizer para o pé que não precisa do pé. O olho não pode dizer para a boca que não precisa da boca.
todo mundo é importante, com funções diferentes, com muitas vezes exposição diferente, né? Algumas coisas aparecem mais do que outras, mas todos são importantes. E Paulo ele faz questão de enfatizar isso. E por que Paulo ele tem que falar tanto sobre isso, gente? Porque lá em Corinto era na Grécia. E na Grécia, assim como em Roma, existia muita idolatria, muitos cultos pagãos. E essa questão do sobrenatural, do místico, era muito forte ali. E os irmãos ali da igreja de Corinto, eles estavam disputando, meio que assim, né? Disputando para ver quem tinha mais dom. Para quem era mais espiritual. Para quem tinha mais experiência mística. E Paulo está falando, não é nada disso que vocês têm que buscar. Por isso que ele vai lá em 1 Coríntios 13 e fala, se vocês tiverem tudo isso aí, mas não tiverem amor, não serve para nada. Então, cada um tem a sua função. E a gente precisa entender que nem todos vão ficar em evidência. Mas não é porque você não está em evidência que você não é importante. Aí ele vai falar, por exemplo, sei lá, do fígado. Ele vai falar dos órgãos internos do corpo. Né? Ele vai fazer sempre essa analogia com o corpo humano. Então, as partes que são mais menos visíveis, elas talvez sejam as mais importantes. Ele tenta fazer esse contraste, né, para colocar as pessoas ali, cada um no seu devido lugar. Existe uma tendência de valorizar mais os dons de manifestação. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 12. Eu já vou mostrar quais são esses dons, tá? Todos os dons, sem exceção, foram dados para serviço e para dar destaque para Deus. 1 Coríntios 14, 26. Ninguém tem todos os dons. Ninguém. Só Jesus. A gente consegue perceber só em Jesus todos os dons. E vocês vão ver a lista de dons que a gente vai falar e vocês vão perceber que Jesus tinha todos mesmo. Por quê? Porque Jesus era Deus, né, gente? Fácil de entender. E por causa disso, por eu não ter todos os dons, eu preciso de você. Você precisa de mim. Todos nós precisamos um dos outros. Por isso, nós somos um corpo. Estamos todos interligados. Dons não são troféus. Você não deve achar que você é melhor do que alguém porque você tem o dom A, o dom B, o dom C e assim por diante. A gente precisa interagir com o Espírito Santo para exercer corretamente o dom. A gente pode usar mal. Eu posso pegar o dom que eu tenho para ensino e usar isso mal. Eu posso ensinar o erro se eu quiser. Então eu posso usar mal. Então a gente precisa interagir com o Espírito Santo para que a gente use corretamente isso que Deus nos deu. Dons podem ser fortalecidos ou enfraquecidos, segundo a medida da nossa fé. Você não escolhe os dons. Você não escolhe. Lá em 1 Coríntios 12, 18, isso fica muito claro. Muito, muito claro. Que Deus escolhe os dons, não é você. Tá? Quer ver? Ó? Eu vou ler o texto aqui de 1 Coríntios 12, 18. Tá? Diz assim, ó, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Quem que escolhe os membros do corpo, cada um como quis? É você? Não, é Deus. Se você faz parte do corpo, Deus pôs você dentro desse corpo como Ele quis. Então as características que você tem, os dons que você tem, quem escolheu foi Deus, não foi você. Tá bom? Todos temos dons. Todos, todos, todos. Você pode achar que não tem nenhum dom. Ah, não tem nenhum dom. Talvez você ache que não tem nenhum dom porque normalmente, isso é um erro, as pessoas, como eu falei, né, elas tendem a valorizar mais os dons de manifestação. São os dons que aparecem. E por causa disso, às vezes você não tem nenhum dom que se manifesta. E aí você acha que não tem dom nenhum. Não é verdade. Você tem alguma coisa. Mais uma vez, não seria justo Deus te dar uma missão e não te equipar para ela. Tá bom? Então você tem dons. Você só pode... talvez você não entenda o que você tem. Mas a gente pode buscar os dons também. Paulo ele fala, busquem os melhores dons. Então você pode buscar outras coisas se você quiser. E pela graça, pela misericórdia de Deus, pela vontade dele, ele pode te dar outros. Tá? Mas não é você que escolhe. Mas você tem alguma coisa. Não se preocupe. Quais são os dons de manifestação? Ou os dons carismáticos? Tá? A maioria das pessoas aprende que esses aqui são os dons espirituais. E eles são dons espirituais, mas não são só esses, tá bom? É isso que eu quero forçar aqui a barra para vocês entenderem. Porque eu quero tirar esse estereótipo de que só isso aqui é dom. E aí muita gente ainda entende errado isso aqui. Por mais que esteja escrito na Bíblia com todas as letras, as pessoas ainda entendem errado. Então tem 3 categorias de dom. Isso aqui não está na Bíblia, as categorias. A gente separa os dons assim para ficar didático. Mas existe o dom da palavra da sabedoria. Não é o dom de sabedoria. Não existe um dom de sabedoria na Bíblia. Você vai procurar e você não vai achar. Existe sabedoria na Bíblia? Existe. Salomão recebeu muita sabedoria. Tiago, na carta dele, ele fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas sabedoria é dom espiritual? Não. Não menciona em nenhum lugar que sabedoria é carisma.
A sabedoria é sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é você ter conhecimento e você aplicar esse conhecimento na prática. Isso é ter sabedoria. Agora, o dom da palavra da sabedoria é você ser usado por Deus para, de repente, aconselhar alguém, para dar um conselho sábio para alguém. Ou para você tomar uma decisão sábia. Isso é palavra da sabedoria. É diferente de ter sabedoria. Aí alguém vai dizer assim, o dom de sabedoria governa os outros dons. Isso não está escrito em nenhum lugar na Bíblia. Pode procurar aí, você não vai achar. Tá? Por quê? Porque não existe um dom de sabedoria. Existe o dom da palavra da sabedoria. Tá bom? Existe o dom da palavra do conhecimento. Não existe um dom de conhecimento. Ou um dom de ciência. Isso não está na Bíblia também. Tá? Existe o dom de discernimento de espíritos. Esses 3 aqui são dons de revelação. Como Deus revela coisas para nós. Isso pode ser feito de muitas formas diferentes. Tá? Tem gente, por exemplo, que vai receber uma palavra de sabedoria, por exemplo, e não vai nem perceber. Simplesmente você falou algo, você deu um conselho para alguém que você nem sabe que era de Deus. Mas porque Deus te usou nesse dom, você deu um conselho para alguém e alguém tomou uma boa decisão em função desse conselho. É um exemplo aqui, tá? Palavra do conhecimento é a mesma coisa. Muitas vezes você não sabe de determinada informação e você dá essa informação para alguém porque Deus te deu essa informação antes. E às vezes você nem percebe também. Mas muitas vezes você sabe que é de Deus. Assim, vou dar um exemplo para vocês. Estão dizendo que é assim que funciona normalmente, tá? Só um exemplo, tá? Pode ser que eu conheça algum de vocês aqui e Deus esteja me alertando para te dar um conselho para você não fazer determinadas coisas, tá? Para que você, ou Deus está dizendo assim, Deus quer que você faça determinada coisa. Isso é um conhecimento que você não tem, você não sabe que está acontecendo algo na vida da pessoa e Deus de alguma forma te mostra isso. E aí, a forma como Deus mostra pode ser várias, tá? Você pode ter um sonho, você pode ter visão, você pode simplesmente saber, tá? Deus pode colocar esse conhecimento dentro de você e você vai falar para a pessoa, olha, está acontecendo isso com você, Deus me falou que está acontecendo isso, então o conselho de Deus para você é aquele, por exemplo. Tá? É mais ou menos assim, tá? É difícil de explicar isso. Mas é assim que funciona. O discernimento de espíritos é o dom mais importante que tem aqui hoje. Tá? Paulo vai falar sobre o dom de profecia, que é o dom mais importante, mas é dentro do contexto que ele estava falando, na minha visão pessoal. Tá? O dom que a gente mais precisa hoje é discernimento de espíritos. Por quê? Pelo que eu falei no início. Existe muito engano. Muito engano, gente. Muito. Sabe? Sem discernir os espíritos, qual é o espírito que está por trás daquela mensagem? Qual é o espírito que está por trás daquele ensino? É o espírito de Deus ou é o espírito de Satanás, do enganador? Sabe, a gente precisa buscar de Deus isso. O discernimento de espíritos. E não é discernimento de dons, tá? Não tem na Bíblia discernimento de dons. Tem discernimento de espíritos. Tá bom? Aí os dons de poder. Dons que Deus usa para operar coisas. Tá? Para fazer coisas. Tem o dom da fé, o dom de milagres e os dons de curar. Está no plural porque são várias formas que Deus usa para fazer curas. Tá bom? E aí tem os dons da palavra, dons que você usa a sua voz. Tá? Tem a profecia, quando você fala algo em nome de Deus, como os profetas, assim diz o Senhor, e fala. Isso é profecia. Não necessariamente é previsão de futuro, pode ser um alerta, pode ser um conselho, tá? Mas pode ser previsão de futuro também. A gente não tem uma forma só, né? Como a gente leu lá, a multiforme graça de Deus. Deus tem muitas formas de fazer as coisas, tá bom? Aí você tem a variedade de línguas, que normalmente a gente atribui isso à língua estranha, e tem a interpretação das línguas. Só para deixar claro, tá, que eu não estou inventando isso aqui, eu vou ler o texto bíblico que fala sobre isso. Está lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Eu vou pôr na tela, inclusive, para vocês verem que eu não estou inventando. Tá? Eu gosto de fazer isso, gente, porque eu sei o que as igrejas ensinam. Eu não estou criticando necessariamente o que as igrejas ensinam, mas a gente quer deixar a Bíblia falar por si só, né? Tá bom? Então vamos lá, ó. Do verso 4 em diante. Ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui primeiro é deixar claro que é o Espírito que faz o que faz. Não é você, é o Espírito. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então é para que é a manifestação do Espírito? É para você se engrandecer? Não, é para o que for útil. Para quem? Para o corpo de Cristo. Porque é dada a um pelo Espírito? Vou ler de novo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Não é o dom de sabedoria, como eu falei, tá? E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência ou de conhecimento.
e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas ou milagres, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, só para embasar biblicamente, né, para vocês verem que eu não estou inventando isso aqui, tá bom? Então, essa é a parte dos dons de manifestação ou dons carismáticos, como queira, tá? Tem várias formas de chamar esses dons aqui. Mas esses não são os únicos, e é aqui que eu quero finalizar a nossa conversa de hoje, tá? Existe uma outra categoria de dons na Bíblia que a gente vai chamar ou de dons redentivos, ou de dons motivacionais, ou de dons vocacionais. Qualquer uma dessas terminologias está certa, tá bom? E onde está essa lista de dons? Está lá em Romanos 12. A gente já leu Romanos 12 até o verso 5, e agora a gente vai ler do verso 6 em diante. Então diz assim: temos diferentes dons, carisma, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, o dom é pela graça. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui a gente tem mais 7 dons, que normalmente não é ensinado. Quando se ensina sobre dons espirituais, não se ensina que isso daqui também é dom espiritual. E por que isso aqui tudo é dom espiritual? Porque carisma é igual. Quando você vai ver a palavra dons aqui, Paulo usa a mesma palavra que ele usa para falar sobre cura, sobre milagre, sobre profecia. Ele vai usar a mesma palavra, tanto que aqui tem o dom de profetizar de novo, né? Ele se repete na lista de Romanos 12. Então tudo isso aqui é dom, tudo isso aqui. Então se você não tem nenhum desses, pelo menos você acha que não tem nenhum desses, eu tenho certeza que em algum lugar aqui você se encaixa. E é isso que eu quero mostrar para vocês, e é isso que o teste que vocês vão fazer depois vai ajudar vocês a entender. Em que situação dessa aqui você se encaixa melhor. E aí cada um dos dons, desses 7 dons que a gente listou aqui, para ficar didático, não é assim que está na Bíblia, deixa claro assim, tá? Não é assim que está na Bíblia, mas para ficar didático, a gente atribui um nome para cada pessoa que se manifesta em determinado dom. Então, por exemplo, se o seu dom é de profetizar, então você é chamado de profeta. É profeta igual ao do Antigo Testamento? Não necessariamente, tá? Isso aqui é didático apenas, tá bom? Mas o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então, se você recebe mensagens de Deus para você transmitir para as pessoas, para a sua igreja, seja onde for, então você é profeta também, tá? Então, profecia não tem a ver com predição de futuro, necessariamente. Tem a ver com trazer uma mensagem da parte de Deus. Então, quem tem o dom de profetizar é profeta. Quem tem o dom de servir é servo. Quem tem o dom de ensino é mestre. Quem tem o dom de dar ânimo ou de encorajar é o encorajador, o exortador. Quando a gente fala sobre exortar, não necessariamente é de correção, tá? A gente tem a ideia de que exortação é correção. Não necessariamente. A correção pode também estar envolvida, né? Mas tem a ver muito com dar ânimo, com encorajar. Se o seu dom é doar, ou é dar coisas, então você é o doador. Se é liderar, então você é o líder. Se é mostrar misericórdia, então você é o misericordioso. São essas 7 características que a gente atribui aqui e que possivelmente você se encaixa bem em uma delas. Talvez você se enxergue em mais de uma, não tem problema, mas normalmente tem uma que é mais destacada. E aí, para provar isso, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Mas antes disso, é só um parêntese aqui, tá? Não tem a ver com a nossa conversa. Mas o número 7 é bem interessante. E para quem já estudou a Bíblia, sabe o quanto o número 7 ele tem relevância na literatura bíblica, tá? O número 7, normalmente, ele tem algo por trás, né? O número 7, normalmente, ele mostra algo em relação a um ciclo fechado, a algo completo, a algo perfeito, algo da parte de Deus. Então, toda vez que você vê o número 7 na Bíblia, dá uma olhada com atenção, porque provavelmente Deus está falando de algo que é completo, um ciclo perfeito, algo que se complementa. E, por exemplo, tá? Aí você vai ver isso tanto na Bíblia como na própria criação, na natureza. Por exemplo, você tem 7 cores no arco-íris. Você tem 7 notas musicais.
você tem 7 dias na semana. E aí lá em Isaías tem os 7 Espíritos de Deus. Quando a gente fala sobre o tabernáculo, tem 7 objetos dentro do tabernáculo. Aí você lá no livro de Apocalipse, você tem as 7 igrejas, você tem as 7 trombetas, você tem os 7 cálices da ira de Deus, tem as 7 trombetas. Enfim, tem 7 em muitos lugares na Bíblia. Lá em Provérbios, tem um provérbio lá no Provérbio 9, diz assim, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então assim, o número 7 vai aparecer várias vezes na Bíblia. E normalmente tem essa conotação de algo que é completo, algo que é um ciclo fechado, algo que é perfeito. E quando a gente pensa sobre os 7 dons motivacionais ou vocacionais ou redentivos, como vocês queiram, a gente percebe nitidamente que isso daqui também é algo que é um ciclo perfeito, que isso aqui se complementa perfeitamente. E para mostrar isso para vocês, a gente vai fazer uma dinâmica aqui rapidinho, tá? Vai aparecer na tela de vocês uma foto de uma cena. O que eu quero que vocês façam é que vocês digam a primeira coisa que veio na mente de vocês quando vocês viram a cena. Olhem para a cena, analisem rapidamente e digam o que vocês perceberam. Tá? Não se preocupem, não é para pensar demais também, porque senão a gente gasta muito tempo. Vou dar mais ou menos 1 minuto aí para vocês escreverem. Por favor, escrevam, porque senão não vai funcionar essa nossa dinâmica aqui. O que você vê quando você olha para essa cena? Não, é que é um acidente, tá fácil de saber, né? Mas que impressão que isso te passa? Alguém se machucou? É uma... Tá, o ônibus e o carro estão destruídos. Isso aqui também é visual, mas que mais que isso dá a impressão? Destruição? Imprudência? Morte? Que mais, gente? Alguém foi imprudente? Será? Tem vários acidentados, né? Tem as pessoas ali dentro. Que mais? Barbeiragem, provável. Um ônibus foi desviar e bateu no poste? É uma possibilidade. Que mais? A pista estava molhada? Sim. Pensei na hora, que tragédia, sofrimento. A pista molhada pode ter causado tristeza, imprudência. Perigo, fios no poste. Sim, olha aí. Um outro acidente, né? Tem uma pessoa ainda no carro. Falta de entendimento, domínio da situação. Eu não sei se vocês percebem que vocês estão tendo visões diferentes da mesma cena. E se vocês pensarem bem, tudo que vocês foram falando não necessariamente está errado. E se a gente pegar um pouquinho da fala de cada um de vocês e juntar, possivelmente a gente teria uma descrição muito mais precisa dessa cena. Vocês concordam? Então, a preocupação de uns ali, por exemplo, com o fio, outros talvez não tenham tido. Mas também a visão que um teve sobre a imprudência, outro talvez não tenha tido. Vocês percebem como a gente consegue complementar uns aos outros? E se a gente pensar, né, agora no contexto dos dons, né, que cada pessoa traz algo diferente e que se complementa como corpo, a gente está pensando num ciclo fechado, né, que se a gente realmente faz parte de um corpo, como o corpo de Cristo, a gente vai sempre se complementar uns aos outros a ponto de o corpo de Cristo ser perfeito. Porque, gente, o corpo de Cristo, ele é feito por pessoas que são falhas, mas com a graça de Deus, ele diante de Deus ele é perfeito. E Jesus ele vai vir se casar com uma noiva perfeita. Óbvio, não estou falando em relação ao pecado, tá? Porque pecado a gente vai ter. E é por isso que Jesus morreu, né? Por nós. Mas dentro das nossas limitações e pela graça de Deus, a gente vai ser a igreja imaculada de Jesus. Sem mancha, sem mácula, perfeita, santa. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A visão que vocês têm aqui sobre essa cena não necessariamente está errado, né? E no fim das contas, quando a gente pensa sobre os dons, esses, pelo menos os de Romanos 12, são 7 formas de amar e de servir. E aí algumas frases aqui para vocês pensarem. Cada pessoa vê o mundo com um olhar diferente. E isso não necessariamente é ruim. Não é porque alguém pensou em imprudência que é ruim. E o outro porque pensou nos fios caindo em cima do ônibus, que poderia causar um outro acidente, né? É ruim também. E porque outra pessoa pensou nas vítimas desse acidente, isso é ruim. Mas se você pegar essas imagens todas, essas visões
da mesma cena toda, é bom. Então a gente precisa compreender que o jeito como a gente olha para o mundo não necessariamente é ruim. A gente precisa só fazer a análise sincera, né, da nossa visão do mundo. Né? Ninguém mais pode ser você. Só você pode ser você. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu não posso ser você. Eu não posso ser como você. Você é você e Deus criou você para ser você. E ninguém mais vai poder ser você. Deus ama a variedade. Se Deus quisesse que todo mundo fosse exatamente igual, Deus teria criado a gente igual. Mas é só você olhar para a natureza e você vai ver como Deus gosta de variedade. Deus podia ter criado um tipo de árvore só. Mas Deus criou milhares de variedades de plantas, de animais, e de cores, e de cheiros, e de sabores, de texturas. Por que conosco, seres humanos, seria diferente? Não. Deus criou cada um de um jeito diferente, particular, especial e admirável, como a gente leu no Salmo 139. Deus criou você assim, porque é assim que Ele quer que você seja. Óbvio que isso também não quer dizer que você vai permanecer com as suas falhas, aquilo que é consciente, que você sabe que está errado, você precisa trabalhar, né? Não tente ser o que você não é. A gente precisa lutar contra o pecado, tá? Não contra a forma como a gente é. Se você é introvertido, ok, não tem problema. Você não precisa tentar ser extrovertido, porque quando você faz isso, você está sendo... você não é natural. E é muito difícil você tentar ser o que você não é? E aí, como eu acabei de falar, a gente não incentiva o comodismo, né? A síndrome de Gabriela, né? O que diz, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Não. Não. Você pode melhorar, você pode se aperfeiçoar. Aí alguns alertas agora sobre o teste, tá? A gente vai fazer um teste, eu vou passar para vocês um link. Prestem bem atenção aqui, tá? Eu não vou passar no WhatsApp. Eu vou passar no Zoom, tá bom? Então, eu vou dar tempo para vocês acessarem o teste ou para vocês escreverem num papel o link do teste. Não se preocupem, eu vou dar tempo, mas eu quero explicar o teste antes. São 90 perguntas. Você não consegue finalizar o teste se você não responder todas. O sistema não vai permitir que vocês finalizem. Então, se você chegar até o final e não der o botãozinho lá de finalizar, é porque você pulou alguma questão. Como são muitas, às vezes acontece. Você não pode deixar nenhuma sem responder, tá bom? Não é um teste de personalidade, tá? Não é. Não é um teste de personalidade. Não é um teste vocacional. Não tem a ver com a sua profissão isso aqui. Apesar de que pode ter relação, mas não é para esse fim que a gente desenvolveu isso daqui, tá? Não é para você trazer o foco para o eu, mas sim para como você pode servir melhor, tá bom? Não é uma lista exaustiva. Não quer dizer que é uma caixa para você entrar dentro, tá bom? Por exemplo, o resultado deu profeta para você, tá? Não, eu acho que o dom mais proeminente na minha vida é o dom de profecia, de profetizar. Então eu sou profeta. Não, calma, não é bem assim. Você vai usar isso como uma ferramenta, um apoio para você buscar de Deus a resposta de qual que é o teu propósito, dentro desses dons aqui. Você vai fazer aquela análise do shape também. Vamos ver o que da sua história, das suas habilidades, da sua personalidade, o que também encaixa com isso, tá bom? É um guia, tá? É só uma ferramenta para ajudar. Você não necessariamente precisa se encaixar em um dom específico. Então, por exemplo, você não se enxergou em nada. Então eu tenho algum problema comigo. Não necessariamente, tá? A resposta final sobre a questão de propósito não vai vir do teste. Não vai vir da minha fala. Vai vir da tua busca pessoal a Deus. Tá bom? Como eu falei, não é uma caixa ou um estereótipo para você entrar. Eu sou profeta ou eu sou mestre. Então agora tudo que eu vou fazer na minha vida tem que ter a ver com isso. Não. Calma. Analise, pense, reflita e ore. Peça a direção de Deus. Tá bom? E aí o resumo do teste, tá? O teste vai mostrar uma lista de características comuns encontrados em personagens bíblicos. A gente tenta basear isso aqui na Bíblia, alinhado com os dons citados em Romanos 12, que são esses 7 que a gente viu. Entender essas características deve ser um motivador para você buscar de Deus qual é o seu chamado específico. Tá bom? Então, quando vocês fizerem o teste, vai dar um resultado. Dentro desses 7 dons, quais são os dons que têm mais força? Vai ter pontuação para cada um dos dons. E aí, depois eu vou passar para vocês, isso eu vou passar no WhatsApp, tá?
um áudio do podcast que a gente tem sobre cada um dos dons. Então você vai fazer o teste, você vai ver quais são os dons que deram mais força e você vai ouvir esses áudios. Então, por exemplo, deu para você mestre. Ouça o áudio sobre mestre. Nesse áudio eu vou explicar para você onde que isso está na Bíblia, quais pessoas que a gente vê na Bíblia que tem essa característica de mestre, quais são as características que a gente consegue observar. E aí você vai pegar isso e você vai analisar. Ah, isso aqui tem a ver comigo. Então pode ser, talvez, quem sabe, que o teu dom é realmente para mestre. Se der 2 dons muito parecidos, ouça os dons, os 2. Na verdade, eu recomendo que você ouça todos, porque quando você começa a conhecer a forma como outras pessoas agem, isso facilita o teu relacionamento com elas também. Mas não é para você ficar procurando o dom dos outros, é para você procurar o seu, tá bom? Aqui eu tenho, nesse PowerPoint aqui, eu não vou falar sobre isso aqui agora por causa do tempo, tá? Eu tenho aqui um resumão de cada dom. Mas essas características todas que estão aqui também estão nos áudios, tá? Então eu não vou gastar tempo com isso aqui porque eu quero finalizar falando sobre outra coisa. Lá nos áudios vocês vão ver as características, bastante coisa, tá? Tem pelo menos 20 características de cada pessoa, de cada dom, para vocês poderem meditar e avaliar. Então ouçam os áudios, senão não vai fazer sentido o teste, tá bom? Mas por favor, isso aqui eventualmente vai... Não vou voltar para tirar foto não, porque você tem que ouvir o áudio, tá bom? Eu não quero que vocês fiquem focados no que eu estou mostrando aqui, eu quero que vocês ouçam o áudio. Aí no áudio você vai escrevendo junto lá, tá? Aí, para finalizar a nossa reflexão aqui, quem é você? E saber quem é você é importante, tá? O autoconhecimento, né? Isso é importante. Só que isso não deve ser o foco da nossa vida espiritual. E é isso que eu falei lá no início. Tem muita gente que traz o foco para si mesmo. Eu preciso mergulhar dentro de mim. Cuidado, isso é perigoso. Satanás usa esse engano para te distrair, sabe? Para você começar a pensar sobre coisas que não fazem diferença na prática. A nossa identidade tem que estar em Cristo, exatamente. É isso mesmo. E aí o texto de Colossenses, e só um contexto da carta aos Colossenses, na cidade de Colossos é onde estava mais forte a heresia do gnosticismo. Eu não vou explicar isso aqui, é uma maluquice, gente. É doido esse negócio do gnosticismo. Mas lá na igreja de Corinto eles estavam sendo influenciados por isso. Então Paulo, quando escreve para os Colossenses, ele está tentando combater o gnosticismo. E aí Paulo fala sobre isso aqui, ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Vontade de quem? A de Deus. Em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de quem? No seu próprio conhecimento? Não, no conhecimento de Deus. Por que Paulo fala sobre isso? Porque o gnosticismo diz que você precisa receber iluminação, que você precisa ser iluminado, que você precisa ter um conhecimento superior, que é muito do que essas ideias ou essas práticas místicas vão tentar ensinar. Não, que você tem que fazer sei lá o quê, não vou nem falar aqui o tipo de coisa que se ensina, para que você alcance um conhecimento superior, para que você tenha visões daquilo que é o mundo espiritual. Isso é muito perigoso, isso pode ser engano. O que você vê nesse tipo de abordagem pode ser um engano de Satanás. Pode ser um demônio que está fazendo você ver o que você está vendo. Porque se a gente coloca a nossa identidade nas coisas que a gente experimenta e não naquilo que é sólido, que é o alicerce da palavra de Deus, a gente está correndo perigo. Tá? Esse filtro a gente tem que tomar cuidado, a gente tem sempre que fazer. E é o alerta que Paulo fez para os Colossenses. Por que querer se conhecer mais? A gente tem que fazer, na verdade, o que Davi faz. Quando ele diz assim, ó, lá no Salmo 139 ainda, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quem tem que conhecer a gente? É Deus. A gente tem que permitir que Deus conheça o nosso coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia que ele corria riscos dentro do próprio coração dele. E o que ele quer é que Deus guiasse ele. Não que ele mesmo descobrisse o caminho. Sabe? É diferente, né? É tênue a linha, mas é diferente. E aí a gente precisa... E aí uma lição de casa para vocês, tá? O que somos diante de Deus? Essa é a pesquisa aqui, é o exercício que vocês têm que fazer. O que os apóstolos diziam? O que a Bíblia diz que nós somos diante de Deus? É isso que importa. Não importa o que a gente acha, ou que alguém diz pra gente que a gente acha, ou que alguém diz pra gente achar.
Não importa o que os outros dizem, o que importa é o que Deus pensa. E a Bíblia fala muito sobre isso. Então fica a lição de casa para vocês, tá? Tem duas reflexões aqui, que são essas duas aqui. E são metáforas, tá? Poemas, digamos assim, que a gente vê aí. Eu vou falar sobre essa aqui, ó, sobre o ouro na mão do ourives, tá? Se vocês pesquisarem sobre como se enxergar no reflexo do olhar de Deus, vocês vão achar uma reflexão sobre isso, tá? Mas por causa do tempo eu vou falar só sobre o ouro na mão do ourives. Como é que é o ouro? Não sei se vocês já viram uma pepita de ouro, o ouro bruto. Ele não é bonito. Ele é feio, ele não brilha, tá? Ele é uma pedra, é um metal, né? Que ele não tem forma definida. Ele normalmente está cheio de outros minerais juntos, impurezas. E que ele por si só, se você bate o olho no ouro, você não vê valor nenhum nele. E assim somos nós. E o ourives, o que ele precisa fazer? Ele precisa aquecer o fogo. Para quê? Para tirar as impurezas dele. Para poder depois trabalhar e dar uma forma para o ouro. Isso aqui acho que todo mundo já sabe, né? Que Deus fala sobre como a gente vai ser provado, como o ourives prova o ouro e a prata. Nós também precisamos ser provados. Mas nem é essa aqui a reflexão. Isso faz parte do nosso crescimento, do nosso caminhar com Deus. Mas o mais importante é a gente entender que o ourives, quando ele termina de trabalhar uma peça de ouro, como é que ele sabe que a peça está boa? O ourives, normalmente ele tem um critério. Eu vou pegar a minha aliança aqui, vocês não vão conseguir ver bem, tá? Mas a minha aliança, ela já está bem fosca, tá? A minha aliança já está velha e faz tempo que a gente não faz um polimento nela. Então ela já está bem fosca. Mas como é que o ourives sabe que está bom? Quando o ourives se dá por satisfeito, quando ele pega a peça que ele está trabalhando, ele olha para ela e o que ele vê numa peça de ouro bem trabalhada? Vamos ver se vocês matam a charada. Ele vê ele mesmo, isso mesmo. Então quando nós estamos bons, quando a gente está no ponto, é quando a gente reflete a imagem de Deus. Não quando a gente reflete a gente mesmo. E é isso que a gente tem que procurar. Toda essa nossa conversa, essa nossa reflexão, tudo que vocês vão receber agora, não é para você ficar se enxergando. É para que você reflita aquilo que Deus espera de você, que é a própria imagem dele. Como eu falei, dons servem para servir, servem para amar. E é para isso que a gente tem que buscar isso. Propósito, chamado, deve servir para que a gente transpareça a imagem de Cristo, não a nossa imagem. Como João Batista disse, né? Que ele cresça e eu diminua. E a última frase aqui para nós é essa daqui. Nós somos servos em tempo integral. E eu vou falar mais sobre isso semana que vem. Não existe, pelo menos não encontro isso na Bíblia, vida secular e vida espiritual separada. Ambas as coisas estão juntas. Não dá para você separar. Você não pode ser servo de Deus só quando você está na igreja ou quando você está aqui na mentoria. E aí depois você vive de qualquer jeito. Não. Não existe isso. Tudo que você vive, tudo que você tem de experiências, a sua profissão, o seu dia a dia, tudo faz parte do seu caminhar com Deus. E em todo momento a gente precisa refletir a imagem de Deus. Como a própria Bíblia diz, né? Em tudo, quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para quem? Para a glória de Deus. Paulo estava falando especificamente sobre bebida e comida, mas isso também a gente pode exponenciar, né, para outras coisas. Se você está trabalhando, que seja para a glória de Deus. Se você está estudando, que seja para a glória de Deus. Se você está aqui na mentoria hoje, que seja para a glória de Deus. E aí essa frase do Francis Chan, eu gosto dela porque ela faz a gente pensar, né? Nosso maior medo não deve ser o de fracassar, mas de ser bem sucedido em algo que não importa realmente. Então, se eu pudesse escolher uma coisa para viver hoje na minha vida, era o meu chamado. É isso que se eu tivesse que escolher, né? E se eu pudesse ter clareza absoluta disso, eu gostaria de viver para cumprir essa missão que Deus me preparou para ela. Deus me equipou para ela. E é isso, tá? Então agora, eu vou passar o link do teste. Aguentem firme, cara. Eu vou precisar colocar a página do teste no ar. Isso vai demorar um minutinho. Eu vou passar o link para vocês. Vocês vão anotar, dar um print na tela, fazer qualquer coisa. E vocês vão fazer o teste em algum momento que vocês possam fazer isso com paz, com tranquilidade. Não saia correndo para fazer o teste, tá? Não precisa. Eu vou deixar o teste no ar durante essa semana. Depois eu vou tirar ele do ar de novo.
Você precisa fazer isso no momento que você esteja em comunhão com Deus. Tá? Ore antes de fazer o teste, tá? Não faça de qualquer jeito, não faça correndo, faça devagar. São 90 perguntas, então faça com atenção para você não entender errado e seja sincero na hora de responder. Não adianta você responder tudo nota máxima para você se achar bom e fofinho. Não, não é isso, tá? Se você acha que tem coisas que você não faz corretamente ou que você não faz sempre, tudo mais, seja transparente com você mesmo, porque se você fizer o teste errado, o resultado vai ficar ruim para você, né? Não para mim. Tá bom? Então faça com carinho, com cuidado, ore, tá? Eu sempre falo assim, o mais importante de tudo, gente, é oração. Ore antes de fazer o teste. Ore depois que você terminar. E assim, converse com Deus, Senhor, eu fiz o teste, deu esse resultado aqui, eu refleti a respeito disso, eu não tenho certeza se é isso mesmo, me dá uma confirmação, de alguma forma, que eu possa entender isso, de alguma forma eu possa ter convicção que é isso mesmo, sabe? Isso é o mais importante. Deixa eu só testar a página aqui para ver se ela está funcionando. Tá funcionando. Então eu vou mandar aqui no Zoom, tá bom? Quem saiu antes, perdeu. Copia, cola, dá um print na tela, escreve no papel, faz o que você quiser para você anotar isso daqui, tá? A hora que terminar a reunião aqui vai sair da tela, né? Essa mensagem no chat, tá? Tá no chat do Zoom, só para deixar claro. No WhatsApp o que eu vou mandar para vocês é o link dos áudios. Então os áudios sobre cada dom vai no WhatsApp, tá bom? Então eu vou voltar aqui pro PowerPoint só para finalizar aqui, tá? Então, faça o teste. Não é sobre você, é sobre servir. Reflita e anote dúvidas que você eventualmente tiver. Depois converse com seus mentores a respeito do resultado do seu teste. E se você se sentir à vontade, divida o resultado com mais alguém, porque a confirmação de alguém pode te ajudar. Por exemplo, deu o resultado lá para mestre. Talvez, se você perguntar para alguém, você, por exemplo, vai perguntar para o cônjuge, você me vê como um professor, um mestre, alguém que ensina? Sim, não. Por quê? Porque sim, por que não? Tá? Procure oportunidades de desenvolver os dons. A gente precisa usar para a gente crescer nele, né? Então a gente precisa procurar oportunidades de exercitar os dons. Valorize o que Deus te deu. Lembra que não tem dom melhor do que o outro, tá bom? Você precisa entender que o que Deus te deu é porque é isso que Ele quer que você use. E não tente exercer um dom de outra pessoa, um dom que você não tem. Aí lá em Atos 19 tem uma passagem bem interessante, que tem lá os filhos lá de uma pessoa, que era uma pessoa religiosa até. E eles foram tentar fazer o que Paulo fazia em expulsar demônios. E aí eles foram lá, demônio, eu conjuro você em nome do Deus de Paulo. Ou em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não tinham fé em Jesus. Aí o demônio chega para eles assim, Jesus eu sei quem é, e Paulo eu conheço. E vocês, quem são? E aí o demônio vai lá e pega eles e dá um pau neles. Que eles saem correndo, fugindo pelados, inclusive. Então a gente não deve tentar exercer o dom de outro, a gente deve exercer o nosso. Isso não quer dizer que você não pode buscar outros dons. Busque outros dons, mas se preocupe em exercer o dom que Deus te deu primeiro, tá bom? É isso, gente. Eu espero que essa conversa tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha feito sentido. Façam o teste. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Ou procurem os mentores, tá bom? E é isso aí, então. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana para todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.